Olá, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Barreto, Pastor Paulo. Estou aqui com o nosso primeiro podcast da Lagoinha Natal Sul, O Legado. E nada melhor e nada mais indicado do que o pastor Renato, que é o nosso pastor, um dos nossos pastores da Igreja Batista Lagoinha aqui em Natal. Não só pastor, mas arquiteto, teólogo, professor do Carisma, subregional de muitas igrejas aqui no Rio Grande do Norte. Nós temos um prazer enorme de recebê-lo aqui para conversarmos sobre tantas coisas. Hoje nós queremos conversar sobre o legado. Até porque muitas pessoas confundem legado com herança. Então, eu deixei um legado para alguém, não foi um legado, foi uma herança. E eu acredito que legado é muito mais do que uma herança. Então, pastor Renato, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui no nosso primeiro podcast, o Legado da Lagoinha Natal Sul. Uma alegria muito grande. Gostaria que o senhor, ou você, que você tem dado ser meu filho, né? Eu sou seu filho. Pudesse se apresentar aí e falar um pouco da sua trajetória, da sua esposa. Você é casado? Meu Deus, tem filhos? Muito bem casado, graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde, de quando. Privilégio estar aqui, podendo começar, startar esse podcast que com certeza vai ser um sucesso, não só em Natal, mas em todo o mundo. Né? É o bom da internet, o bom da tecnologia, que nós não falamos para uma pessoa. Nós falamos para milhares de pessoas. Num culto tem 500 pessoas. Eu prego para 500 pessoas de manhã. À tarde para mais 500, à noite para mais 600. Mas não são 1.500 pessoas. 1 milhão de pessoas em 3, 4 dias já ouviram essa mensagem. Então, glória a Deus por isso, pela tecnologia. Então, a tecnologia para uns é maldição, para outros é bênção. Para nós é bênção. Para nós é bênção. Uma grande bênção. Eu não sei se você lembra, Renato, você é muito novo. Eu sou do tempo que diabolizavam a televisão. Eu não era nascido ainda não. Tá. Endemonizavam o rádio. Ai, meu Deus. E ter uma televisão em casa era até um demônio. Ter um rádio era pior ainda. Então os irmãos faziam o quê? Trancavam os demônios dos guarda-roupas. Eu lembro demais que na casa da minha irmã tinha um demônio desse guardado. Televisão ABC, a voz de ouro, lá guardado. Então isso foi se quebrando, e com isso quem perdeu foi a igreja de Jesus Cristo. Que o mundo foi avançando, foi adquirindo as concessões, né? as outorgas, como chamamos pelo governo, de adquirir canal de televisão. E hoje, eu posso dizer assim, o mundo evangélico, o gospel, eu acho que ainda tem pelo menos 1% dos canais de televisão e rádio. Aliás, é até interessante falar sobre isso, já que a gente vai falar sobre legado. Sim. A terceira onda do pentecostalismo brasileiro, que a gente chama de onda neopentecostal, Sim. ela somente expandiu por causa da televisão. E diga-se de passagem, não são palavras minhas, palavras do professor e pastor Tasso Licurgo, que nós conhecemos muito bem, Sim, colega nosso, que hoje está nos Estados Unidos. Ele diz que o islamismo só não entrou no Brasil graças às igrejas pentecostais com rádio e televisão. O islamismo só não atingiu as favelas do Rio de Janeiro por causa dessas igrejas que tinham televisão e rádio 24 horas por dia, falando de Jesus e dizendo: você que agora vai se suicidar, não faça isso. Então a televisão, ela que foi endemonizada, agora ela está santificada, graças a Deus. Tudo depende de como você usa, né? Exato. Se você sabe usar a internet de maneira positiva, ela é maravilhosa. E assim não só qualquer coisa que você vai usar. Água é maravilhoso, mas ela mata. Se você tomar em excesso, era um veneno, não é verdade? Então seja muito bem-vindo, pastor Renato, obrigado mais uma vez. Legado, pastor, qual é a diferença entre legado e herança? Essa pode ser talvez uma das perguntas mais importantes sobre o legado. Porque herança é algo que se recebe, legado é algo que se constrói. E nem toda herança que se recebe você vai manter um legado. A herança, se nós formos para a Bíblia, no contexto teológico da ideia de herança, nahalá em hebraico, herança é algo dado, é algo presenteado. E quando nós falamos de cultura bíblica, a herança ela era dividida pelos filhos, mas não de forma igual. Se um pai tivesse, por exemplo, 3 filhos, como você tem,
O pai dividiria a herança dele por 4, dando 2 vezes mais ao primogênito Sim. e partes iguais aos outros. Isso. Por quê? Porque o primogênito ele carregaria o legado da herança. Mas nem sempre o primogênito manteria o legado. É o sistema patriarcal que chamamos. Exatamente. Então, herança você recebe, herança você não se esforça, e a gente pode falar isso até sobre salvação. Salvação é herança, a gente não se esforça para ela. Agora, o que nós fazemos com a herança é o que nós chamamos de legado. É onde nós entramos no ide por todo mundo e pregar o evangelho. A herança que você recebeu, agora você coloca ela em ação. Então, a herança pode se tornar um legado, dependendo da escolha de quem recebeu a herança. É verdade. Quando a gente fala do filho pródigo, ele solicitou ao pai, pediu ao pai, por que não dizer exigiu do pai? Eu quero a minha parte. Ele tinha um legado do pai. O pai disse, tudo que eu tenho é... No retorno, tudo que eu tenho é seu, mas ele preferiu receber a sua parte como herança. O que aconteceu? Foi. E o bom de nós entendermos a diferença de herança e legado é que a herança se acaba. Se acaba, é. E o legado vai de geração a geração. E a gente pode até falar para quem nos ouve agora, Sim. e falar para você que talvez você esteja muito preocupado com o seu legado. E a realidade é que talvez você não usufrua do seu legado, porque legado não é usufruto, legado é construção. Você pode usufruir da sua herança, mas o legado você está deixando para alguém. Então, além de deixar um legado, construa também na vida das pessoas que vão manter esse legado vivo. Essa é a coisa mais importante do legado. Já que nós falamos sobre o filho pródigo, quando o filho pródigo olha para o pai e fala assim, pai, eu quero a minha herança, nós traduzimos teologicamente, pai, morra. Porque herança só se passa depois que alguém morre. Exatamente. E foi isso que ele fez. E o pai, mesmo nessa condição de passar para ele tudo o que ele tinha de direito, nunca desistiu dele. Exato. Porque o pai tinha um legado para deixar para ele. E quando ele voltou, nada mudou. Anel no dedo, capa, sandálias nos pés. O grande problema não foi no filho que foi embora. Foi no filho que ficou. Que ficou. Que deveria ser o que manteria o legado, porque ele era o mais velho. Perfeito. E aí, o que você me diz desse que ficou, pastor? De acordo com a história teológica e a tradição, o filho mais velho é Israel. O filho mais novo somos nós, né? Sim. O próprio pai fala, filho, tudo que eu tenho é teu. Eu já construí um legado, eu já te dei. Todas as promessas foram para você. Isaías 7,14 vai prometer o Messias para você. Sim. A virgem conceberá e dará à luz a um filho que será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A promessa foi feita para você. Tudo que é meu é seu, só que você não soube aproveitar o legado. Em vez de aproveitar o legado, você foi reclamar daquele que foi recebido de volta. E eu acho interessante que Paulo, depois lá na frente, ele vai falar sobre a barreira da inimizade. Isso é forte. De dois povos, agora existe um só, o povo de Cristo. Não existe mais judeu, não existe mais grego, existe agora a igreja de Jesus Cristo que mantém o legado vivo. Pastor Renato, você tem 23 anos, né? De idade. De pastoreio. Então, dentro desses 23 anos, eu tenho um pouco mais do que você, um pouco só. Não é? Que tal assim? O dobro. Quase que o dobro, né? Não vamos entrar em detalhes. Mas é interessante destacar que, dentro desse tempo, a gente percebe que muitos pastores, assim como eu e você, perderam-se pelo caminho, porque não deixaram um legado para os seus filhos. E hoje nós vemos as penitenciárias lotadas de jovens com nomes de Isaías, Jeremias, Daniel, homens e mulheres de Deus que dedicaram a sua vida ao Evangelho e esqueceram-se de deixar o legado para os seus filhos, e eles se perderam no meio da história. E eu conheço tantas histórias. A primeira experiência que me marcou em relação a isso foi o roubo do meu primeiro iPhone. Quem lembra do primeiro iPhone? A gente não esquece. Branquinho, em 24 parcelas. Na segunda parcela,
pularam o muro da minha casa e levaram o iPhone. Eu liguei para ele, né? Ele disse assim, achado não é roubado. Como é seu nome? Ele fez Jeremias. Eu digo, olá, profeta. Vamos negociar. E aí ele desligou. E eu senti muita compaixão daquele rapaz. E eu orei por ele porque, no mínimo, era um filho de um pastor, talvez de um evangélico, um cristão. De uma mulher que colocava os joelhos no chão todos os dias por ele. Esquecia e talvez esqueceu de levá-lo ao lugar que mudaria a sua história. Não deixou para ele um legado. Ou talvez nunca tenha dito não para ele. E o primeiro não que ele recebeu, ele foi adquirido de forma ilegal. Não é assim mesmo que ocorre hoje em dia, pastor? Infelizmente, eu acho que as pessoas, elas se preocupam muito em deixar a herança, em vez de construir o legado. Mais importante do que a herança que você pode deixar para um filho é o legado do que Deus deu. Porque o próprio Jesus falou isso para os discípulos. De graça dai o que de graça recebestes. Sim. Havia ali algo sendo construído numa pequena comunidade que a história vai chamar depois de a seita dos nazarenos e depois a igreja das catacumbas. E essas comunidades, elas nasciam com um coração muito puro. Sim. E essa pureza que existia era um legado. No meio do caminho eles começam a perder. A história da igreja mostra que eles perdem a mão. Nós vemos isso biblicamente. O próprio apóstolo Paulo conversando com Cefas, que era Pedro, e chama ele de um tremendo de um religioso. Ora, Cefas, você pregava para todo mundo, agora você está escolhendo para quem você prega? Você é famoso. E outra coisa, a briga foi grande, hein? Foi grande. Se você não sabia, o apóstolo Paulo pegou pesado com Pedro e disse as verdades na cara dele, não foi pequena. E o bom de Pedro, porque às vezes eu me enxergo em Pedro, porque nós cometemos erros crassos, absurdos, mas de repente nós somos chamados a atenção e falamos assim, é verdade, eu errei. E se você ler a segunda epístola de Pedro, ele fala isso. Ele diz, olha, o apóstolo Paulo, apesar de escrever coisas difíceis de entender, mas ele fala a verdade, ele fala aquilo que é bom, ele fala aquilo que é perfeito. Embora as suas cartas sejam de difícil compreensão. Compreensão. Ele ali defende Paulo. Isso é lindo, não é? Isso é maravilhoso. Foi e já que estamos falando de Paulo, sim, o Paulo que deixa o legado para Timóteo. Meu filho, seja irrepreensível. Talvez fosse uma dureza falar isso para alguém muito jovem como Timóteo, que era bispo de uma igreja numa cidade muito complicada chamada Éfeso. Ele tinha muita responsabilidade. Você imagina um jovem na sua idade civil judaica de 30, 31 anos talvez. O pai grego, a mãe judia. Sim, talvez com acesso à cultura, conhecimento, talvez dividido por causa da cultura grega e do ensinamento judaico. Pastor, e só para complementar, inclusive Paulo teve que circuncidá-lo. Sim, para que ele pudesse ser aceito pela comunidade judaica. E Paulo não circuncidava. Ele dizia que a circuncisão é no espírito, a circuncisão é isso. Mas Paulo, sabiamente, fez isso. Por causa do judeu. Por causa da dupla nacional. Grego, judeu. Aí você imagina um menino. Isso. 30 e poucos anos, um menino. Verdade. Um menino recebendo a responsabilidade de ser um bispo, um gestor, numa cidade que era cosmopolita. Sim. A história vai falar que no primeiro século ela tinha 150 mil habitantes. Um templo em adoração a Diana dos Efésios, ou Ártemis, para 10 mil pessoas. Isso. Na nossa cidade, nós não temos uma igreja para 10 mil pessoas. É verdade. A nossa cidade tem 1 milhão de habitantes. Mas lá em Éfeso, no primeiro século da era cristã, tinha um templo que cabia 10 mil pessoas e Paulo dizia assim para Timóteo, meu filho, seja irrepreensível. Exorte os velhos como pais, fale com os mais jovens como irmãos, fale com a viúva, cuide de todos, aplica-te no conhecimento da palavra. Paulo não estava deixando uma herança para Timóteo, Paulo estava construindo um legado na vida daquele menino que no futuro seria o bispo de uma igreja muito famosa. Foi a primeira a receber uma carta do Messias Jesus Cristo em Apocalipse. Sim, sim. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso é um legado que foi deixado. E o que Jesus fala para Éfeso é fruto de um legado que Timóteo manteve. Sei que você é fraca, mas você perseverou na minha palavra.
Exato o que Paulo falou para Timóteo. Isso, maravilhoso. Pastor Renato, interessante que você vem de um conceito teológico, onde você foi construído em outra, digamos assim, denominação. Sim. Então chegou um ponto e um tempo da sua vida que você teve que romper, parar. Ou você continuava do jeito que estava, ou você teria construído um legado que talvez não fosse deixado para os seus filhos, para a sua família. O que levou a essa mudança? Legado teve alguma coisa a ver com isso? Tudo a ver. Essa mudança? Tudo a ver. Quando você olha a sua própria história e você sente vergonha dela, você percebe que os seus filhos não vão também reconhecer em você a honra que você gostaria. Eu acho que mais do que ter reconhecimento das pessoas de fora, é você saber que quem te conhece dentro também te honra. Sim. Né? O que a gente é dentro de casa, a gente tenta ser fora. Nem sempre a gente consegue. Brennan Manning, um teólogo católico que já faleceu há 13 anos, ele dizia que todos temos um impostor dentro de nós. Sim. E nós o vestimos quando saímos de casa. Mas dentro de casa é muito difícil mantê-lo escondido. Né? O eu real, o verdadeiro eu, ele dentro de casa ele aparece. Né? E chega uma hora na nossa vida que a gente percebe que tudo que a gente está construindo é vergonhoso. Talvez porque acredita no sonho de alguém e segue o sonho de alguém. Mas quando a palavra de Deus ela se torna uma realidade na nossa vida, ou você é chacoalhado por ela para mudar, ou você simplesmente toma a decisão de continuar onde está para ir para a morte. E onde é que entra a pastora Renata, Belinha e Davi? Será que eles influenciaram essa mudança de mentalidade, de entender que se você continuasse na rota que você estaria, a coisa não terminaria bem? Tudo mudou no meio de uma pandemia. Sim. 4 pessoas dentro de casa que não se conheciam. É verdade. Nessa época nós morávamos em Recife. Na terça-feira eu pregava em Fortaleza, na quarta-feira eu pregava em Recife, na quinta-feira eu pregava em Natal. Meu filho com 1 ano não me conhecia. Sim. Porque eu era simplesmente um pregador. Mas não era pastor da minha casa, eu não cuidava da minha família. E quando eu me tornei um estranho dentro de casa, mais famoso na rua, isso... Você estava deixando herança e sem legado. Eu estava deixando herança para pessoas que eu não conhecia, que me conheciam pelo nome, talvez pelas pregações que eu fazia. Mas dentro de casa, as pessoas mais importantes para mim não eram ministradas, não eram acompanhadas, e eu não era conhecido pelo meu filho de 1 ano. Meu filho de 1 ano sabia falar mamãe, mas não sabia falar papai. Né? E é nesse momento que você percebe que algo errado não está certo. E a bênção do legado é que você pode sempre mudar. Claro. E voltar para ele. Eu louvo a Deus também porque eu tive essa oportunidade. Só para corroborar com a sua experiência, a minha, claro, dado as proporções, eu criado no lar evangélico, fui aos 21 anos já diácono, casei, fui logo diácono, posteriormente presbítero, bem jovem, que nas denominações o presbítero tem função pastoral, isso, né? Enfim, mas eu era um religioso. Eu tentava construir alguma coisa dentro de uma religião que parecia muito com herança. Levar o meu filho para isso, a minha esposa para isso. Um dia eu recebi um convite que me mostrou a diferença de herança e legado. Eu estava em casa, tinha acabado de chegar do trabalho, eu trabalhava além de pastorear, ajudar pastores, que não era sênior, mas eu ajudava no ministério, superintendente de escola dominical, professor, aquela coisa toda, mas eu era representante químico, farmacêutico de multinacional. Cheguei em casa cansado, recebi uma ligação de um jovem, disse: Paulo, eu quero que você me ajude hoje, que tem um missionário americano que vai estar no hotel na Via Costeira, em Miraplaza, ele vai dar uma palestra, eu preciso que alguém toque para mim. E eu vou cantar, cara, eu preciso tocar, eu levo o meu teclado, deixo tudo, você vai só tocar.
Eu digo, mas cara, logo hoje, aquela coisa toda. Eu fui. E isso mudou minha vida. Mudou minha vida porque quando eu comecei a tocar, e meu amigo começou a cantar, normal, tudo jóia, tranquilo. Só que o pastor americano chamado Bud Wright, pastor Bud, esposa de Jan, que vieram de Oklahoma fundar a escola de Rema, O verbo da vida. do verbo da vida hoje, né? E Bud, com um português assim meio atrapalhado e também texano, né? Lá de Oklahoma, lá tal. E ele falava em português assim, e eu fiquei assim olhando e tal. Digo, meu Deus, será que... Ele olhou assim e disse, Jenny, eu esqueci minha Bíblia, Jenny. Eu digo, meu Deus, como é que o cara vai pregar e não tem Bíblia? Eu já, religiosão, pronto, vou embora. Esse cara não tem o que dizer. Ele, Jenny, eu acho que eu esqueci minha Bíblia, Jenny. Aí Jenny olhou para ele e fez... Ah, mas não tem problema, irmão, a Bíblia está aqui dentro. Quando ele falou isso, eu parei, olhei para ele, e ele começou, abra a sua aí, irmão. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos. Aí, pelas compaixões de Deus, cada vez que ele falava aquilo, eu ia me desmanchando. Quando ele terminou, não vos conformeis com este mundo, mas renovai e transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando ele terminou de recitar Romanos capítulo 12, 1, 2, 3 e 4, eu já estava completamente convertido. Nunca me esqueci, pastor Renato, que eu olhei para mim mesmo. Eu disse, isso eu quero para mim. Eu quero isso. Eu tinha um pouco mais de 20 e poucos anos. Isso eu quero para mim. Eu nunca ouvi falar nisso. Aquilo deixou para mim um legado. Sim. Deixou para mim algo que permaneceu até hoje. Porque foi ali que eu comecei a amar a palavra. Em 1999, já fui aluno na primeira escola do Rema que teve em Natal. Formei em 2000, 2001 aproximadamente. Já tinha feito 2 anos antes com o pastor falecido agora, recentemente, O Gerald William Foster, que fundou essa primeira escola aqui em Natal, chamado Instituto Bíblico Vitória Cristã. Fiz 2 anos, foi maravilhoso. Ele é formado no Rema também. Gerald partiu para o Senhor há alguns meses atrás, homem de Deus, e aquilo trouxe para mim o que eu sou hoje. Isso é legado. Eu sei que o podcast é seu, mas eu vou aproveitar e já vou fazer uma pergunta. Já que você já tem mais tempo de pastoreio do que eu, a gente está falando sobre dor. Sim. Talvez a maior luta de um pastor seja lidar com a dor do entorno. A gente sabe onde esconder a nossa dor. Claro. A gente tem que estar, todo domingo a gente tem que estar bem. Né? Eu lembro a minha mãe falava isso para mim, Renato, todo domingo a gente tem que estar bem. Minha mãe nunca foi pastora, minha mãe era diaconisa da Igreja Batista, nunca foi pastora, mas ela sempre falou assim, a gente tem que estar todo domingo bem. Porque as pessoas vão olhar pra gente e precisam ver Cristo na gente. Sim, sim. Como é que nós, pastores, lidamos com a dor do nosso entorno, das nossas ovelhas? Pastor Renato, essa pergunta é tão interessante porque nós lidamos com isso todos os dias. E é algo tão sério que é uma linha muito fina que divide o ministério pastoral, dando resposta a nós mesmos daquilo que ouvimos todo dia. Porque nós corremos um sério risco. Mas é um risco muito sério. De repente, de nós nos tornarmos frios demais. De nós ouvirmos tanta coisa, sermos tão desprezados, tão caluniados, tão rejeitados, e nos tornarmos frios, já não lugar mais. E tem o outro lado. Se não tivermos cuidado nessa linha que é muito tênue, muito fina, de não nos tornarmos tão secos, nos tornarmos sensíveis demais e adoecermos. E quantos pastores nós conhecemos que perdeu a sua vida? Pulou da ponte, Newton Navarro. Sim.
Pulou do 14º andar do seu apartamento. Se envolveu emocionalmente demais com um problema que não lhe pertencia. Porque, como eu falei, é uma linha muito fina que temos que saber entender e compreender e nos colocar na condição de nem tornarmos-nos secos demais, para não sensibilizarmos mais com a dor do outro, que é uma dor que nós tratamos todos os dias. Sim. Hoje eu fiz vários gabinetes, você é pastor, fez vários gabinetes. A gente ouve histórias Hoje que eu sorri demais, hoje eu ri também. Mas eu tenho que ter cuidado para que aquilo não venha me afetar. Sim. Então é preciso ter muito equilíbrio. O Espírito Santo tem esse papel em nós. Mas nós temos que ter essa linha de divisão, para que a gente não se torne azedo demais, seco demais, ou tão sensível a ponto de adoecer. Isso é muito importante, você, pastor, que nos ouve, que está a nos prestigiar no podcast Legado, aqui da Lagoinha Natal, Zona Sul, com o pastor Renato. Nós falamos com você também, que é liderança, líder de GC, todas as lideranças que nós ouvimos pessoas. Tenhamos cuidado muito com isso, para que a gente não venha nos tornar secos demais, de tanto ser magoado, chocado, sim, ou então adoecermos. Doentes demais por causa da doença dos outros. Isso. Eu me lembro das palavras de um pastor paulista, Ziel Machado. Ele, sim, é teólogo, pastor de Igreja Batista em São Paulo e professor do Instituto Servo de Cristo. E perguntaram para ele no meio da aula: professor, o que é ser pastor? O que é ser um pastor? Ele parou, ficou um minuto calado. E eu me lembro de ter assistido esse vídeo dele falando. Ele falou assim: pastor é habitar a dor alheia. Meu Deus. E a dor alheia é um campo sagrado que ninguém toca. Meu pai. E eu me lembro das suas palavras de uma vez você falar para mim em gabinete: sim, filho, tem dia que a gente só chora junto. Isso. Tem dia que a gente não tem o que falar. A gente só chora junto. É tudo que a gente pode oferecer. Perfeito. Porque a dor do outro é sagrada demais para a gente se intrometer nela. Então tem dia que a única resposta que a gente pode dar é o chorar junto. É o compartilhar da dor. E eu sempre brinco, né? A gente está compartilhando da dor, mas no dia da festa não esquece de chamar para o churrasco. Pelo amor de Deus. Essa pergunta está dentro de outra, porque depois de estudar tanto, você é teólogo, professor, gosta do grego, do hebraico. O que é que você conseguiu aprender no seu dia a dia que os livros não te trouxeram? João, o apóstolo evangelista, ele vai dizer assim: Jesus fez tantas coisas que seria impossível escrevê-las. E se escrevêssemos, não caberia no mundo. Isso. Não caberia em tantos livros, isso, né? Minha mãe é professora. E minha mãe fala assim: Renato, a gente aprende, morre burro. Por quê? Pode parecer uma palavra muito dura, né? Aprende, morre burro. Porque sempre tem o que se aprender. Mas uma coisa que é inegável, experiência com o Espírito Santo. Isso livro algum ensina. Isso somente a Bíblia por si só não ensina se você não estiver aberto para um relacionamento íntimo com Ele. Se você não se permitir ser transformado pelo Espírito, a palavra ela apenas será uma letra de conhecimento. Muito bom. Pastor, isso pode ser encaixado com conhecimento versus transformação? Sim. A Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. Ok? Os filósofos pós-cristianismo, eles vão dizer que esse conhecimento é a vera veritas. Sim. O que é a vera veritas? É a verdade incontestável. E nós sabemos que quando Jesus está falando isso em João 6, ele não está falando de si mesmo, porque ele está falando para os fariseus. E ele fala para os fariseus: vocês conhecem a lei, vocês conhecem as escrituras, mas vocês não as praticam. E por não a praticarem, o conhecimento é apenas um conhecimento teórico. Mas se vocês conhecessem a verdade, ou seja, a Escritura na sua verdadeira realidade, ela libertaria vocês. Então, conhecimento é infinito. O homem conhece, nós falávamos agora há pouco, né? O homem já não pensa mais. Quem pensa para ele é a máquina.
A máquina pensa para ele, a máquina dá tudo para ele. Chat, me conforte. Até confortar, ele quer nos confortar. Tem palavras bonitas para nos confortar. É verdade. Agora, transformação é digamos assim, uma aglutinação, uma junção de conhecimento versus experiência. É isso que nos leva à transformação. E quando somos transformados, aí eu me lembro de Paulo dizer, eu prefiro esquecer tudo que eu tenho. As línguas que eu falo, os diplomas que eu carrego, E para ele fez saber só questão uma de dizer coisa. isso. Jesus Cristo e este crucificado. Esse conhecimento, ele se autodeclara, né? Se alguém pode fazer isso, eu até. Sou eu, Sou eu que posso. Mas vem a transformação. E quando ele é transformado, ele reputa tudo que ele aprendeu. Ou seja, o conhecimento. Ele usa uma palavra grega Sim, que João Ferreira de Almeida não traduziu. sim, eu gosto disso. Eita. João Ferreira de Almeida era um frade franciscano que fez a tradução para o português. Sim. Né? Um católico. E, como nós sabemos, a língua portuguesa é uma língua muito complicada. Ela é bela, maravilhosa, mas muito mais que ela é o grego. O grego é dificílimo de entender porque os gregos eles iam ao ponto da perfeição. Se você vir uma estátua grega, você vê a perfeição dela. A arquitetura grega é perfeita, ela é isométrica. Isso. Não tem nada errado. Vitruvius, em 1780, século XVIII, final do século XVIII, ele vai desenhar o homem vitruviano, a perfeição do homem, o tamanho do braço, a distância do umbigo para o nariz, ele vai falar sobre perfeição. Aí nós vemos na natureza o Nautilus, né, a sequência Fibonacci, 11, 23, 58, 13, 21, as ideias perfeitas dos gregos que se permearam pelo helenismo e tal. E quando Paulo ele fala sobre o conhecimento dele, ele chama de cocô. Só que João Ferreira de Almeida ele fala assim, é esterco. Esterco. Por quê? Porque seria muito pesado usar esse tipo de palavreado num livro considerado santo. Meu Deus. Paulo fala assim, tudo que eu tenho Tudo troco pelo conhecimento de Cristo. não é nada. Mas conhecer a Cristo foi tudo que eu precisei para ser transformado. Somente Ele. Eu troco todo o conhecimento por Ele. Lindo demais. Isso é maravilhoso. Há alguns anos atrás, eu deixava para o pastor Renato, ou entregava na mão do pastor Renato, alguém poderia dizer um legado. Mas não foi muito bem um legado, foi uma estrutura. Nós, pela graça do Senhor Jesus Cristo, recebemos a incumbência do pastor Márcio Valadão de plantar as Lagoinhas no Rio Grande do Norte. E todos sabem que nós falamos todos os dias, o pastor André, o nosso atual pastor presidente, diz que Lagoinha não abre, né? Lagoinha nasce. Né? E Lagoinhas Natal Centro nasceu, mas nasceu através de muitas lágrimas, muito suor, muita dependência, sabe? Muito esforço, muito choro. E hoje você pastoreia aquela igreja que tanto sofreram, tanto se doaram, e hoje você carrega dentro daquela igreja, ou você se considera, pastor, carregando uma herança ou um legado? Um legado. Ela chega como herança, mas continua como um legado. Sim. Né? Porque já que eu recebi foi uma herança, não foi construída. Mas ela se mantém como um legado. E é engraçado que nossos voluntários, eles, logo no princípio, né? Que a gente, no princípio das dores, né? Que é difícil, tudo é muito difícil. 4 anos, 5. 4 anos já completos 15 dias atrás. Isso. 15 dias atrás. E parece tanto, foi ontem, né? Foi ontem. Que nós estávamos pintando aquele teto, limpando tudo, meu Deus. E eu já dizia para você está na Zona Norte aí, mas quando eu aprontar aqui, você vem para cá. Isso. Era mais o teu perfil, era mais tua cara. Ai, eu papai. lembro disso. Na verdade? E você já estava com expectativa, não é? E deu certo, né? Você entregou o seu legado como uma herança, talvez sem nenhuma expectativa. Mas todo mundo de Lagoinha Centro sempre entendeu que ali era um lugar de recomeços. Isso. Eu me lembro das pessoas que você mandou. Você nunca me amou.
certeza disso. Você mandou as piores pessoas desse mundo. Os mais complicados do mundo. E papai, eu também. E eu olhava e falava assim, eu acho que Paulo Barreto não gosta de mim, porque ele só manda gente difícil para mim. Mas o pior de todos era eu. Meu Deus. Quando a gente entende isso, né, a gente sabe que... Eu digo domingo eu estava ministrando em 3 cultos, e um dos cultos eu lembro que eu falei o seguinte, olha, descansa aí, você que procura uma casa a pertencer, seja muito bem-vindo. Porque nós somos imperfeitos igual a você. Você se acha uma pessoa imperfeita? Bem-vindos. Nós somos aqui. Talvez alguma coisa que você vá, talvez notar um pouco aqui a diferença é que nós amamos o Senhor de todo o coração. Verdade, isso é verdade. Nós podemos tudo, menos pecado. Não só transparece, isso é derramado. Isso é derramado, a gente já sente. Na porta. Você ouve das pessoas que visitam a gente, sempre tem um culto que é o culto do visitante. Toda igreja tem um culto que tem mais visitante, né? Isso. Lá em Lagoinha Centro, o culto das 19 horas é o culto visitante. São pessoas que todo domingo vão e vão. E quando elas saem, elas falam assim, nossa, como fui bem acolhido. Eu acho que eu volto. Aí no outro domingo ela volta. E às vezes tem aquele domingo que a gente tá meio que atazanado. Que a gente tá com o cajado afiado e a gente bate na igreja com pena, mas bate porque precisa. E no outro domingo a ovelha volta. Volta, se Aí for você ovelha, fala volta. assim, rapaz, ou a pessoa é masoquista ou ela está sendo transformada. É verdade. E ela volta no outro domingo, ela volta. E depois desses 4 anos, existe um legado ali de pastor Paulo, pastor Auri, de tudo que foi construído e continua sendo construído. Tantos pastores permanecem, pastores. E estão o lá. que aquela igreja já fez na localidade, você sempre fala isso, essas histórias são histórias que tocam muito meu coração. Do que fez na localidade, porque se a igreja está plantada num lugar e ela não impacta o bairro, toca fogo nela. Toca fogo nela, não sabe de nada. Não é igreja, é uma boate. Exatamente. E dali outras igrejas que nasceram, GCs de implantação, pastores que se levantaram, pessoas que tinham desistido do ministério, como eu, que fui abraçado por você e agora estão sendo abraçados por mim, um legado permanece. E hoje você está abraçando essas pessoas que pararam. Eu nunca... Aliás, pastor Renato, uma pergunta que eu te faço, e eu já quero dar a minha resposta. O que me motiva, uma das coisas que me motiva a permanecer pastoreando, amando, sofrendo, chorando, sorrindo, no ministério, são coisas como alguns dias atrás, não sei quantos dias, uma moça chegou aqui na Natal Zona Sul. Quando ela chegou na porta, já faltavam parece que 7 minutos, 5 minutos para encerrar o culto, mas ela não perdeu a hora do culto. Mas tinha uma moça na porta, uma voluntária. Não, já acabou o culto. Só faltam 5 minutos. Mas aquela voluntária disse, não, ainda tem 5 minutos. Meu Deus. Se não tivesse aquela pessoa na porta, cheia de amor, cheia de graça, e dissesse para ela, em 5 minutos, Deus pode mudar a sua vida. Ele pode mudar em 1 minuto, em 2, em 3. São 5 minutos para o Deus que parou o sol e a lua para Josué ter uma vitória. E essa pessoa entrou, pastor. Faltando acho que 5 a 6, 7 minutos para o culto acabar. Ela entra. Quando ela entra, automaticamente Deus usa o pastor Paulo Barreto. Não sei se você conhece. Conheço. Para trazer uma palavra de Deus àquela pessoa. O topete dele era mais bonito. Lá em Seattle, eu acho que era água. Era água de Seattle. Lá em Washington. Aqui, por mais que meu topete não fica legal. Quem não sabe, eu acabei de chegar de Seattle, eu estava lá em Washington. Mas graças a Deus estamos aqui. Então, e essa moça entrou. Sabe qual foi o resultado, pastor? Ela nunca mais saiu. Ela foi abraçada. Deus falou com ela. Ela foi tocada. E o mais importante não é isso. E que ela não é da palavra do pregador. O Espírito Santo que trabalhou e ela, a pessoa, desejou ser transformada, só tocada. Aquele que tem fome, sede e justiça, eles serão saciados. E essa pessoa hoje está na igreja.
faz parte da igreja, do corpo de Cristo, animada. Por quê? Por causa de um abraço, de uma palavra. Não existe riqueza maior do que essa, legado maior que esse. Talvez essa seja talvez a sua história. Infelizmente, uma história como essa é uma entre muito poucas. Porque, lamentavelmente, hoje nós vemos um Brasil, e eu vou falar da nossa nação, onde o evangelicalismo ele é mais império do que reino. Sim. Né? E quando nós falamos sobre império e reino, eu imagino que foi até você ministrou isso anos atrás, Sim. a diferença entre império e reino, aqui na nossa sede uma vez. O império, ele é a herança do homem, é o que enriquece o homem. Vou pregar de novo, você me lembrou. Mas o reino é o legado que não nos pertence. Isso. Né? E Daniel, o profeta, ele teve a visão sobre uma pedra cortada assim, auxílio de mãos humanas, Daniel capítulo 7, que é lançado no pé da estátua de Nabucodonosor, que era um pé feito de barro com ferro, nas pernas de ferro, no ventre de bronze, no peito de prata e na cabeça de ouro. E essa pequena pedra destruiu todos os impérios da terra, mas se tornou num grande reino. Daniel estava vendo 1.700 anos antes a igreja. Ele estava vendo a gente. Só que essa questão do crescer não é o crescer de como somos poderosos. Paulo, você viu como a gente é poderoso? Não. Essa questão de crescer é, você percebeu como somos pequenos? Uau. É isso aí. Somos pequenos do tamanho de cada pessoa que entra nessa casa. Perfeito. Nós temos uma linda estrutura. Nós temos uma capilaridade social incrível. Perfeito. Nós vamos do mais rico ao mais pobre. Perfeito. Nós alcançamos todos os lugares da terra através da tecnologia. Muito bom. Mas nós temos o tamanho de cada vida que entra nessa casa. Até porque pessoas, pastores, não são tijolos. Isso. São pedras. São pedras. O apóstolo Pedro disse que nós somos pedras vivas. E você tratar com pedras, eu vou fazer se você me permite, um comparativo. Sentar tijolos, você é arquiteto, construtor, engenheiro, entende muito mais do que eu. Eu sou só construtor, construí pouca coisa. Você projeta e constrói. Não, eu só projeto. Eu dou o pesadelo para quem está construindo. Sou eu, né? Então eu construo. Aí o que acontece? Você coloca um tijolo aqui, me corrija. Coloca outro tijolo lá, coloca o prumo, sim, coloca no nível, pega uma linha, estica daqui até lá, pronto. Fez isso. É só acertar um tijolo, pá. 1 hora, 2 horas, você tem uma parede pronta. E alguns pastores lidam com pessoas como se fossem tijolos, como se fosse tudo igual. Mas não são iguais. Pessoas são pedras vivas. Você pega uma pedra, que somos nós, somos pessoas, pedras vivas, aí encaixa naquele local, aí não vai muito bem, aí você olha assim, você joga fora, não joga fora. Aí você tira, levanta, coloca mais de lado, coloca mais uma massinha aqui, aí você vai tentando encaixa, aí você vai até que você encaixa no lugar, quando ela encaixa, correto. Perfeito. Por isso dá trabalho. Mas vale a pena. Porque quando encaixa, ela é forte. Aí as ideias começam a vir. Jesus ele vai dizer, eu sou o edificador. Eu edifico a minha igreja. Vocês vão ser colocados onde eu quiser. Exatamente. E nos chama de cooperadores. Eu sou um grande arquiteto e construtor. E seria tão bom que nós pastores entendêssemos isso todos os dias, de cooperarmos com Ele, entendendo que cada um se encaixa. Não é que a pessoa seja errada, ela está às vezes no lugar errado. Ela é a pessoa certa. É comum colocar você pro Kids. Misericórdia. Você vai matar o menino. Com certeza. Você é a pessoa certa, sim ou não? Mas você tem que estar no lugar certo. Não é verdade? Muito bem. Existe alguma verdade, pastor, que você conseguiu aprender vivendo assim? Mas verdade, eu tenho que passar por isso. Se eu não passasse por isso, eu não estaria onde estou, não seria o que seria. O que foi isso? Essa é uma boa pergunta. Eu vivi muitas verdades já na minha vida. Sim. Mas quando você passa
a não viver o que prega. Meu Deus. Essa é... É a pior coisa. Eu comento isso quando eu prego, né? Eu falo assim, pior do que as pessoas saberem o seu erro, é Deus falar para você diretamente o seu erro. Meu Deus. É mais vergonhoso do que as pessoas olharem você errado. Mas vergonhoso é o auto-reconhecimento. É verdade. Então, quando as palavras se tornam apenas palavras, e você não se arrepende, né? Você se torna um hipócrita. Isso. E as coisas que Jesus... As pessoas as quais foram chamadas de hipócritas por Jesus eram pessoas que estavam sempre dentro da igreja. Perfeito. Eram os fariseus. Claro. Eram pessoas que se sentiam muito boas. Eram pessoas que passavam a lei, ensinavam a lei. Sim. Né? E já que estamos falando de legado, Julgo. Deus disse assim, os levitas não terão herança. Eu sou a herança deles. Meu Deus. Isso é Mas eles precisam construir um legado. Qual era o legado dos levitas? Ensinar aquilo que eles receberam por herança. Né? E muitos de nós, mestres, você também é mestre do carisma, professor do carisma. Sim. A Bíblia fala que nós seremos cobrados duramente. Não deseje ser mestre, porque maior juízo virá sobre vós. Isso. Vocês serão cobrados duramente Sim. por aquilo que ensinam. Isso. E nós trilhamos, às vezes, um caminho muito perigoso, que é mas eu já sei. Eu já conheço. Eu já fiz isso. Eu já fiz esse curso. Meu Deus, meu Deus. E a minha vida estava nesse ritmo. Mas eu já sei. Meu Deus. Eu já conheço. Mas quando a verdade ela se torna, não a minha verdade, mas a verdade de Deus em minha vida, foi essa verdade que me deu tapa na cara e falou assim, a única coisa que você tem é diploma. A única coisa que você tem é conhecimento. E eu falaria para outras coisas também, a única coisa que você tem é dinheiro. Jesus não disse isso para o jovem rico? A única coisa que você tem é dinheiro. A única coisa que você tem é poder. Meu Deus. Mas e a transformação? E a verdade? O que ela fez na sua vida? Eu não sei se a gente pode falar sobre isso. Vai para o YouTube. Não vou falar o nome. Mas na época da tal da lava, né? Eu entendi. O ex-governador do Rio de Janeiro, ele fez um acordo de delação. E perguntaram para ele, de sobrenome Cabral, Sei. por que você gosta de dinheiro? Ele falou assim, dinheiro? Eu não tenho problema com dinheiro. Eu amo é poder. Eita. Eu não tenho problema de dinheiro. Às vezes eu não preciso de dinheiro, eu só preciso saber quem tem. E manipulá-lo para fazer o que eu quero. Olha aí. Então, muitos de nós, às vezes, vimos esse poder no conhecimento que temos, mas conhecimento que não transforma é um grande lixo mental. É verdade. Muito lindo. Pastor Renato, eu quero já chegar na conclusão desse podcast. Nosso primeiro legado podcast com o pastor Paulo Barreto, aqui da Lagoinha Natal, Zona Sul. Encerrar essas palavras e já agradecendo a tua presença aqui conosco, que muito nos enriquece. Daqui a alguns anos, pastor, para encerrar. Se Jesus não voltar logo, que o Maranata, Senhor, Ora vem. o que as pessoas podem falar ou poderiam falar do pastor Renato? Você imagina qual o legado que você está deixando para que amanhã elas possam dizer assim, pastor Renato passou por aqui? Eu me deparei na minha vida com muita gente que por onde andava deixava um rastro de sangue. Sim. Não é literal. Não é literal. Sim. É gente que mata gente que se aproveita de gente, é gente que utiliza a plataforma para si mesmo. Essa seria a última coisa que eu gostaria que as pessoas falassem de mim. Perfeito. O Renato se aproveitou para ser o que ele foi. O que eu espero do legado, na verdade, o que eu estou tentando construir é isso. É que as pessoas olhem e falem assim, chegou sem nada, foi embora sem nada, mas deixou muita gente cheia de coisa. Como Paulo disse, meu Deus. Sempre tristes, mas alegrando a muitos. Meu Deus. Nada tendo, mas enriquecendo a muitos. Meu Deus, coisa linda. Eu gostaria de que esse fosse o meu legado. Meu Jesus, muito bom. Eu vou usar suas palavras. Né?
assim eu choro. Meu galardão tá lá em cima. Nessa vida, a gente só constrói. É verdade. O galardão virá. Inclusive, o livro dele vai sair. O galardão. Tem alguns livros aí para sair. Eu acho que agora aqui vai ser mais fácil sair. Né? Tem alguns livros que estão aí na ponta. Vamos falar um pouco sobre essa questão da saúde mental. Importantíssimo. Principalmente para você, pastor que nos ouve. Não sofra sozinho. Exatamente. Porque sofrer faz parte do direito de viver. Não quer sofrer? Morra. A gente não quer que você morra. Um chama de burnout, chama de burnout, chama de quê? Burnout. Burnout. E esse tema é importante que eu estou trazendo para dentro da nossa esfera de líderes, de pastores, de voluntários, de pessoas que lidam com pessoas. E vai trazer muita luz, experiências que eu passei e vivi em Seattle, em Washington, nos Estados Unidos, passando ali 2 anos. Você inclusive passou lá um mês lá. 40 dias. 40 dias me substituindo lá em férias. Você pôde perceber o clima, as pessoas. Clima de total depressão. Isso. O sol brilha, mas as pessoas não se alegram. E quem está lá está para ganhar dinheiro. O dólar é o Deus, as pessoas estão ali para ganhar dinheiro. Então, eu não me esqueci do dia. Desculpa ser engraçado, mas não é engraçado, mas eu estou rindo por quê? Seria cômico se não fosse trágico. No dia do batismo de uma pessoa, só tinham 2 para batizar. Ainda bem que um veio. Aí eu digo, meu Deus, mas tem 2. Não importa. Na Lagoinha não pode. Se tem uma pessoa, a gente faz festa. Mas eu tinha 2, eu estava vibrando, primeiro batismo. Liguei para os cidadãos. Não, eu peguei mais um Airbnb. A pessoa Airbnb. fazia faxina de Airbnb. Faxina não, que é isso, cara? House clean. House clean. Que é isso? Airbnb. Airbnb. É isso aí. Aí eu peguei mais um aqui, pastor. Não vou poder ir. E o cara, mas é o teu batismo. Ah, mas eu peguei mais um Airbnb. Airbnb. É mais dólar. Quer dizer, aí eu batizei uma pessoa. Fiz uma festa. Mas podiam ser 2. Podia. Infelizmente, nós enfrentamos outra realidade nos Estados Unidos. Eu louvo a Deus pela experiência que Deus tem me dado de pastorear em pequenas cidades do Nordeste. Em capitais como Natal, João Pessoa, cidades de grande potencial. E cidades extremamente desenvolvidas, que é o berço da tecnologia de Seattle, em Washington. Sim. Sede da Microsoft, sede da Amazon, da Boeing, a Google, da Starbucks. Tecnologia é o berço de tudo, é maravilhoso. Mas também carrega esse peso, o peso que as pessoas carregam de Deus parece que nunca está em primeiro lugar. E como pastores têm sofrido. Sim. Igrejas com 10, 15, 12, 18 anos com 80 pessoas, 50 pessoas. Por causa do amor e do apego a outras coisas. Uhum. Porque na realidade já foram lá nesse propósito. Então, quando nós pastores não entendemos isso, podemos até adoecer. Verdade. E muitos adoecem por isso. Muitos desistem do ministério. Eu conheci alguns que foram embora, desistiram. Né? Eu terminei o meu chamado lá, graças a Deus. Todos conhecem a motivação da minha vinda. Foi tratamento realmente cirúrgico, precisei fazer uma cirurgia. E cumpri o meu chamado, cumpri o meu ministério ali em Seattle, graças a Deus. Mas muitos, pastor, muitos, não são poucos, que invertem esses valores e trocam o Deus por mamon, trocam o Senhor por outro Senhor. E isso do Brasil acontece? Claro. Mas a gente vivendo várias realidades, a gente pode identificar que em alguns lugares a coisa é bem mais séria. E é a única coisa na Bíblia
que Jesus fala que é possível de ser elevado à categoria divina. Perfeito. É A outro lugar da riqueza. Bíblia que fala de um Deus, que é a riqueza. A riqueza. Isso é muito sério, porque posições passam, né? Ciclos terminam, gerações mudam, conceitos mudam, aquilo que era verdade ontem, hoje, não é mais, né? Transformam-se em verdades para fins pedagógicos, ensino, mas amanhã não é mais. Eu lembro que comer mais de um ovo por dia matava, hoje pode comer. Proteína pura. Meu Deus. Então, aquilo que nós construímos, pastor, permanece. E a minha oração é para que você que está nos ver e nos ouvindo no podcast do Legado, muito obrigado, pastor Renato, que você possa construir um legado. Não aquilo que você pode comprar para alguém e presentear, mas aquilo que você possa plantar no coração. E daqui a 100 anos, as gerações possam ser estabelecidas em cima desse legado. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, pastor Renato. Agradeço pastor muito. da Igreja Batista da Lagoinha, Natal Centro. Me sinto muito honrado por ter sido o primeiro a estar aqui com Maravilha. vocês. Isso eram muitas. E já que você falou dos 100 anos, Ai, papai. você vai chegar neles, obviamente. Já me sinto velho. Ah, mas em 1415, Jan Hus disse assim: vocês me calam hoje. Jan Hus era pré-reformador. É o ganso. O ganso, muito bem. É, o Você ganso. vê como Conhecido, ele sabe, ele só faz que não sabe. conhecido como Ele ganso. sabe tudo. Jan Hus, ele fala assim: hoje vocês me calam, mas daqui a um século verdade. se levantará uma voz que ninguém poderá calar. Calar. 1517 aparece Martinho Lutero e vem com toda essa reforma e mantendo o Interessante, legado. pastor. Tocando aí, só para encerrar. Ah, meu Deus, eu tenho que encerrar. Mas tá tão bom. Veja bem que outras reformas ocorreram antes. A John Wycliffe e tantos outros. Sim, Só que, por que funcionou com Martinho Lutero? Por causa da lei da imprensa. Da Tecnologia. Lei da imprensa, não, da lei não, da máquina. de Gutenberg. Gutenberg vem com a imprensa, aí aquilo viraliza. Outras reformas vieram, mas por que viralizou com Martinho Lutero? Por causa da imprensa. Aquilo não era mais um papel, aquilo eram milhões de papéis. Exato. E graças a Deus que hoje nós somos alcançados. Ainda existem povos que não foram alcançados, mas estão sendo alcançados. Em nome de Jesus. E vamos chegar lá. Amém. Amém? Beijo no coração. Beijo para você que está conosco no podcast O Legado da Lagoinha Natal Sul. Obrigado, pastor Renato. Obrigado. Espero te ver no nosso próximo podcast ou em qualquer momento aí nas nossas plataformas digitais. Beijo no coração.